A semana deve ser de fortes chuvas e instabilidades no Rio Grande do Sul. Os acumulados podem variar entre 200 e 300 milímetros, o que representa em volume de água realmente um volume muito grande. E claro que a notícia causa preocupação para os moradores que já foram atingidos pela maior tragédia climática do estado no mês de abril. E para falar sobre o tempo por lá, a gente faz conexão com a meteorologista do CEMADEM, a Mariana Palota. Boa tarde, Mariana. O que a gente pode esperar para o Rio Grande do Sul? Vamos começar falando exatamente pelo sul do país. Boa tarde. A chuva retornou ao Rio Grande do Sul esse final de semana. Tivemos alguns acumulados altos aí, principalmente no dia de ontem. Algumas cidades ali da região metropolitana de Porto Alegre, da região de Serra do Rio Grande do Sul, chegaram a bater 150, 170 milímetros acumulados em 48 horas. E a gente deve ter mais chuva aí entre hoje, amanhã e ao longo da semana. São acumulados um pouco mais altos. Até amanhã a gente ainda pode ter alguns acumulados na faixa de 60, 80 milímetros, inteirando esses 150, 160 que eu já comentei que a gente teve aí no final de semana, podendo superar, né, até terça-feira os 200 milímetros de chuva acumulada, principalmente nessa parte norte do Rio Grande do Sul, leste do Rio Grande do Sul. E a partir daí a chuva ela deve continuar no estado, mas de forma mais branda. Os acumulados previstos até o final da semana já são menores, a chuva já não deve ser tão intensa, mas de qualquer maneira não dá trégua. E claro, né, a gente segue realmente acompanhando com expectativa, porque como a gente vê nas imagens, os moradores ainda tentam se recuperar, né, Mariana? Isso mesmo. Apesar da chuva não ter sido com volume tão expressivo como o que aconteceu no começo de maio, a gente teve alguns relatos, sim, de inundações, de enxurradas, também tem risco de deslizamento em algumas cidades. Mas ainda assim isso atrapalha tudo o trabalho de reconstrução das cidades que ainda não tiveram tempo suficiente para poder se reerguer. Pois é. Agora, sobre Santa Catarina, por exemplo, né, a gente pode também pontuar, porque no final de semana existia uma grande preocupação, principalmente em relação à região sul do estado. Sim, choveu bastante no sudeste de Santa Catarina, na região litorânea ali do sudeste de Santa Catarina. Alguns acumulados até superaram os 200 milímetros nesse final de semana. A chuva ela tende a diminuir um pouco entre hoje e amanhã, mas ainda assim tem condição para chuva. Os relatos que a gente ainda tem de questão de ocorrências, de níveis de rio subiram, mas ainda assim parece tranquilo, pelo menos por enquanto. Mas ainda assim pode voltar a chover entre hoje e amanhã e ainda pode ter chuva ao longo da semana. Mariana, agora sim a gente vai conferir a situação dos moradores de São Sebastião do Caí. Olha só. Boa tarde para ti, a todos que nos assistem na Record News. Muito triste, muito difícil a situação, viu? Porque voltou a acontecer o que vinha acontecendo em maio desse ano. Olha só, situação aqui na rua Tiradentes com a rua 1º de Maio, bairro Navegantes, bairro centro, na realidade, de São Sebastião do Caí. Mais de 400 pessoas foram resgatadas de suas casas da noite de ontem até agora pela manhã, na segunda-feira. E pessoas que estavam aqui nas imediações desses bairros que foram atingidos pela enchente. Para comparação, tá? Na sexta-feira, o nível do rio Caí estava em 2,40 metros. Agora está em 14,64 metros. A cota de inundação é pelos 10 metros, viu? E aí depois disso começa a atingir as ruas do bairro. A gente está a cerca aí de 2 quilômetros do leito do rio. São várias as casas, as residências, os prédios, as indústrias, as fábricas que foram atingidas já. A previsão da prefeitura é que essa água chegue a uma estabilidade nas próximas horas. Mas aí se vai subir, se vai descer até a tarde, noite ou até amanhã, terça-feira, tudo depende do clima, se vai seguir chovendo ou não. Foi um final de semana muito chuvoso, mas aqui essa região de São Sebastião do Caí depende da chuva na Serra Gaúcha. Cidades como Feliz, como Caxias do Sul, Antônio Prado, enfim, se chove naquelas cidades, acaba refletindo aqui. Por hora, então, muitos moradores aqui na volta, pessoas com embarcações ali fazendo resgates, algumas pessoas ainda estão chamando, né, o pessoal na embarcação para sair de casa. É uma tristeza total, porque muitas pessoas, como eu falei anteriormente, sofreram em maio, tiveram que sair de casa, perderam tudo, já tinham começado a fazer a limpeza, a comprar tudo de novo e agora mais uma vez então
passando por essa situação. No ano passado, essa região aqui sofreu 8 enchentes e nesse ano já é pelo menos a terceira enchente aqui em São Sebastião do Caí. Como eu falei, o nível normal do rio é 2,40 e agora está em 14 metros e 64 centímetros. É uma altura muito grande. Não tem uma obra simples que resolva essa situação. A gente vai seguir por aqui acompanhando todos os desdobramentos para ver se a água vai subir ou vai descer ou como vai ser nas próximas horas. Pois é, muito triste, né? Mariana, ele falou sobre a região de Serra e aí fica um alerta a possíveis deslizamentos, né? O CEMADEM monitora, inclusive, tudo isso, né? Isso mesmo, o CEMADEM ele emite alertas de deslizamento e também de inundações, enchentes e alagamentos. E a gente tem sim uma preocupação com deslizamentos que possam ocorrer aí nas próximas 24 horas, 48 horas, considerando a chuva que já caiu e também a suscetibilidade da região, né? Alguns deslizamentos que ocorreram no mês de maio podem ser reativados com esse retorno da chuva. A maior parte da chuva que era esperada para esses dias já caiu, né, como eu comentei anteriormente, mas a gente ainda tem previsão de chuva entre hoje e amanhã, principalmente amanhã. Pois é um cenário muito tenso, né, porque afinal de contas o prejuízo já foi enorme, né, então a tensão realmente é muito grande. Agora, Mariana, o inverno começa na próxima sexta-feira, o que a gente pode esperar dessa estação, hein? De forma geral, o Rio Grande do Sul, a região sul no geral, é uma região que tem chuvas bem distribuídas ao longo do ano, né? As chuvas, elas são moduladas principalmente pela passagem de frentes frias. E as frentes frias, elas costumam passar e avançar em direção ao sudeste agora no inverno. Então, a gente espera que tenha, sim, uma regularidade de chuva no Rio Grande do Sul nos próximos meses, mas pelo menos aonde está nosso horizonte de previsão aí nas próximas 2 semanas, 3 semanas, a gente não vê grandes acumulados como aconteceram nesse final de semana. Mas ainda assim, a chuva ela tem uma certa regularidade, ela acontece, a gente não tem vislumbre nenhum de que vão acontecer acumulados elevados, como aconteceram ali no início de maio, porque a gente já tem uma situação atmosférica que já não contribui para que isso aconteça, a gente já não tem mais tanta umidade disponível na atmosfera, né, como ali em maio, que ainda carregava um resquício um pouco do final do verão. Agora a gente já está entrando numa estação seca, uma boa parte do continente aqui do Brasil já está bastante seco, então esse transporte de umidade aí, ele já é um pouco prejudicado. Como aconteceu agora nesse final de semana, as chuvas que vieram no Rio Grande do Sul vieram fortes, mas não com tanto potencial quanto foi o evento do início de maio. Então a gente espera que a chuva continue no Rio Grande do Sul de forma regular, mas com acumulados menores. E no restante do país, a gente ainda tem mais algumas semanas aí de tempo mais seco, de umidade mais baixa, e a gente espera aí também uma frequência um pouco maior de frentes frias a partir do final de junho e começo de julho. Tem muita gente esperando por uma frente fria, viu, Mariana? Porque olha só, em pleno outono, São Paulo registrou o calor recorde para o mês de junho no fim de semana. Os termômetros marcaram 28,8 graus ontem à tarde. E o calor deve continuar durante toda a semana e pode até mesmo ultrapassar o recorde de domingo. Para depois de amanhã, quarta-feira, a máxima prevista é de 29 graus. O que está acontecendo? É o tal do aquecimento global, Mariana? A gente tem um bloqueio atmosférico que está atuando em grande parte do país, né? Então pega Brasil Central, região Sudeste, até uma parte da região Sul ali, o Centro-Norte do Paraná também tem sofrido com clima mais seco, em temperaturas relativamente mais altas para essa época do ano. E esse bloqueio é justamente o que está segurando a chuva ali na região sul, lá no Rio Grande do Sul. Então, né, com esse bloqueio, as frentes frias não conseguem avançar e elas ficam ali se retroalimentando no Rio Grande do Sul. Então, mais ou menos uma coisa está ligada à outra. Enquanto esse bloqueio aqui no centro-oeste, sudeste do Brasil não se desconfigurar, a chuva ela ainda continua um pouco mais retida ali no Rio Grande do Sul. Eu vou te fazer uma pergunta que muita gente se faz na rua. Será que a gente vai ter o inverno, né? Será que o inverno vai realmente aparecer ou não? Ele vai ser cada vez mais curto. Ainda é cedo para a gente afirmar ou dá para fazer uma análise? Para esse inverno, a gente tem uma tendência de que a gente tem uma passagem maior de frentes frias em relação ao inverno passado, que foi bastante quente, né? Foi anomalamente mais quente. Mas ainda assim tende a ser um inverno ameno no geral. Não são esperados grandes massas de ar frio, pelo menos o que a gente tem vislumbre de previsão aí
até início de julho. Tem sim algumas frentes frias, mas a gente não espera grandes massas de ar frio nem temperaturas extremamente baixas. Tende a ser um inverno mais ameno e talvez um inverno um pouco mais frio do que a gente teve o ano passado, mas ainda assim nada extraordinário. Vamos seguir acompanhando. Mariana, muito obrigada, viu, pelas informações e um abraço para você e para toda a equipe do CEMADEM.